Você quer ser minha namorada? Ah, que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber por quê. E se mais do que minha namorada, você quer ser minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. E os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois. Carlinhos, arrasou, que lindo, bicho. Obrigado. Obrigado a você, prazeraço. Gente, eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Carlos Lyra, um compositor maravilhoso, instrumentista, cantor. Carlos Lyra povoa assim, a minha vida desde que eu me entendo por gente, porque as tuas músicas sempre tocaram na minha casa e tal. Então, ter você aqui presente, corpo e alma aqui em casa, com o violão no colo, é uma honra imensa mesmo. Mas não é a primeira vez, né? Eu já estive aqui tomando aula com você. É verdade. Essa coisa, aquelas coisas que a gente bota no currículo, né? Ah, eu já dei aula pro Carlinhos Lyra. Ou sei lá, eu já tomei aula com o Nelson. Quem é que tá levando a melhor? Acho que sou eu, de ter tido você como aluno. Pô, obrigado mesmo pela tua presença aqui. Eu que agradeço. E essa música que a gente tocou, Minha Namorada, que é lindo isso, né? Ela tem uma história engraçada. Você quer ouvir? Quero. É o seguinte, eu morava na Rua Barão da Torre, na mesma rua que o Tom Jobim. Ele morava no 107, que ele tem mania de 107. E eu morava no 400 e pouco, sei lá, não me lembro mais. E aí o Vinícius vinha subindo a rua e era o letreiro, né, que vinha trazendo letra para todo mundo. Aí o Vinícius vinha subindo, deixava uma letrinha na casa do Tom, subia e deixava outra na minha. Um dia desse ele chega em casa com uma letra que ele tinha feito para mim. E era essa música que eu tinha dado para ele. Ele botou, olha, parceirinho, tem uma letrinha aqui que eu fiz para aquela tua musiquinha. Sei. Aí botou a letra em cima da mesa. Aí eu peguei o violão e fui tentar cantar a música, né? E aí saía assim, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Ela menina do sol de paz. Eu digo, Vinícius, é isso mesmo? Ele disse, não, nessa não. Isso é uma letrinha que eu tô fazendo pro Tonzinho. E vai botou no bolso, botou a mão no bolso do paletó, tirou outra letra, botou, vê essa aqui. Aí eu
Fui lá para ver, conferindo, já me cabreiro, se você quer ser minha, digo, não, essa tá certa, agora tá bom, tá ficando bom. Mas me deu a letra da Garota de Ipanema para cantar com a minha namorada, e saía isso, né? Você já tinha dado a música para ele? Já tinha dado a música, ele sabia a música de cor. Nossa, que barato isso. Muito musical, olha. Mas você tava falando uma coisa, a gente estava conversando aqui antes, a coisa da coisa da prosódia, né? Porque se você quer ser minha namorada, você não canta. A música era assim. A melodia era assim. A melodia era assim. Aí o Vinícius fez a letra. Se você quer ser minha namorada. Aí eu não gostei, né? Aí a segunda parte ainda era pior, que era assim, e Simas do que minha namorada, ficava o bom ladrão, né? O Simas. Simas lá. Falei, não, vou trocar a melodia. Aí eu botei, se você quer ser minha namorada, pra ficar a prosódia dele correta, né? Se você quer ser minha... Ficou mais difícil, mas ficou e a segunda parte, como é que é? E se mais do que minha, porque era e Simas do Simas. E se mais do que minha... Essa questão da prosódia é importante demais, né? É muito importante. Para mim é sagrado. Para mim é sagrado. Uma vez você me mostrou umas coisas interessantes nas suas músicas, detalhes de melodia que eu não conhecia porque tinham sido gravadas sem esses detalhes por algumas pessoas. Né? Fala um pouquinho disso aqui, eu acho importante outras pessoas saberem disso dizia, também. A gente faz as músicas e o povo arredonda, né? Eu te comentei isso aqui naquela época, não foi? Comentou, exatamente. E aí o próprio Tom arredondou uma música minha, o Samba do Carioca. Vamos, carioca, sai do teu sono devagar. Aí, São Jorge, teu padrinho, te dê cana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. O Tom cantou. E a Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. Tudo com a mesma nota. Aí, para amar. Não foi isso que você fez. Não procede, né? Não foi isso que eu fiz. E outra também é foi o João Gilberto, do Você e Eu. Podem me chamar de... Eu tô cansado de viver, que é uma pena para quem me conheceu. Isso é a melodia certa. Aí ele faz, e que é uma pena para quem me conheceu. Sem resolver. Você fica esperando a nota, não tem. Tem cantores que fazem muito pior, né? Que mudam a melodia toda, né? Fazem outra coisa. Canta outra melodia e ainda tem coragem de dizer que é de minha autoria, né? Eu chamo os serial killers. Né? Eles passam a régua assim, matam completamente. Né? Tem algumas melodias que... Isso não se faz, já falar a verdade, né? Quer dizer, você quer interpretar, é uma coisa. Pelo menos você faz certo uma vez, depois interpreta. Isso é válido. Aí faz a improvisação. A segunda vez com uma variação que você quis botar sua marca ali. Mas alguma vez você tem que apresentar alguma vez você mostra a coisa como ela é. Como ela foi concebida. Uma das coisas desse programa aqui que eu acho que é bacana é a gente conhecer. Claro que você é um cara, uma figura pública, um cara que as pessoas conhecem muito das suas histórias. Você já contou várias delas em filmes e tal, né? Mas eu queria saber uma coisa mais lá de trás, assim, por que você resolveu fazer música na tua vida? O que aconteceu? Que você, de repente, falou assim, vou ser músico? Eu acho que foi culpa do Ronaldo Bosco. Eu disse para ele, eu vou ser arquiteto, né? Eu vou fazer arquitetura. Ele não faz isso não, Carlinhos, faz música. Continua fazendo música, não faz arquitetura não. Eu digo, porque não, isso não dá nada, o negócio é tempo perdido. Minha mulher arquiteta também abandonou a arquitetura, né? Não quis fazer mais. Eu abandonei por causa disso, aí segui o Ronaldo Bosco e fui fazer música. Então, mas eu queria ser arquiteto, eu queria fazer arquitetura. Sorte nossa, então. Cheguei a fazer pré-vestibular e tudo. É mesmo? Cara, e você teve uma oportunidade muito, muito bacana também, que na verdade você fez a oportunidade junto com os teus colegas de terem criado a Bossa Nova. Vocês criaram um estilo. Aquilo foi criado no Rio de Janeiro, né? Foi uma coisa criada no Rio de Janeiro e em vários lugares diferentes, sem ninguém se conhecer. E as pessoas foram se conhecendo aos poucos, né? Olha que loucura. Conhecer o Tom já fazia música, e o Tom já era um compositor até conhecido, né? Já tocava em bar da noite e tudo. E quando eu conheci o Vinícius já era poeta, né?
já tinha feito letra para música. Mas a Bossa Nova me parece que foi uma confluência de coisas. Ela, né? ela foi juntando todo mundo, o pessoal começou a se juntar e começou a fazer coisas juntos. Reuniões juntos, ia para casa de um, ia para casa do outro, né? Aquelas coisas. Dizem para a casa da Nara, mas nem a Nara nasceu na casa da Nara, quanto mais a Bossa Nova, né? Então, não, isso é uma lenda horrível. Ela nasceu no Rio de Janeiro, né? Em várias casas, na casa do Lula Freire, na casa do Vinícius, na casa do Bené Nunes, na casa de tanta gente que a Bossa Nova ia, né? Se reunia para tocar, para fazer festinha, e reuniões para tocar violão e para trocar figurinha, mostrar as músicas, né? Mas o Ronaldo tentou criar essa lenda que a Bossa Nova nasceu na casa da Lara. Essa lenda eu comprei, essa lenda. Muita gente comprou. A Bossa Nova não nasceu na casa da Lara. Eu ensino isso na universidade. Como que a Bossa Nova nasceu na casa? Nem ela não nasceu lá. Achei que era uma coisa, porque a Bossa Nova tem um ar de Rio de Janeiro. Ah, com certeza. Mas de Rio de Janeiro, Zona Sul. É, claro, né? Zona Sul. Porque é a classe média do Rio de Janeiro, Zona Sul, que fez a Bossa Nova. Que fez a Bossa Nova, exatamente. Não é da Zona Norte. Aliás, a Bossa Nova fazia samba, né? Às vezes eu fico tentando buscar essa diferença, buscando assim, o que é a Bossa Nova? Qual é a marca que diz, isso aqui é Bossa Nova? Você tem isso? O Ronaldo tinha uma frase que eu era contra, mas eu estou começando a ficar a favor. Ele dizia que Bossa Nova é um estado de espírito. Eu estou começando a acreditar nisso. Que era mais o clima do que o ritmo, os ritmos, os gêneros. Os gêneros tem tudo que é Bossa Nova, marcha rancha Bossa Nova, baião Bossa Nova, modinha Bossa Nova, quanta coisa. A Pobre na Rica musical que eu fiz com o Vinícius, tinha de tudo, né? Tinha modinha, tinha baião, tinha todas essas coisas. Tinha valsa. Tinha tudo isso. Bacana você ter falado desse musical, o Pobre Menina Rica, porque esse programa aqui, a gente tem uns assinantes, pessoas que podem fazer perguntas ao convidado. E a gente tem a pergunta de um cara, do Gustavo Baião, que pergunta sobre esse musical. Eu vou ler aqui a pergunta dele. Ele pergunta assim: Carlinhos, no musical Pobre Menina Rica, de parceria sua com Vinícius de Moraes, tem uma modinha linda. Olha, tem uma modinha. Interessante, né? Tem uma modinha linda chamada Primavera. Tem duas, então. Porque a Primavera é modinha só a primeira parte. Mas tem uma modinha também. Aí ele fala: conte-nos como foi aquela conversa entre você e o Vinícius quando estavam compondo o musical e que o poetinha tentava convencê-lo que a menina rica se apaixonou pelo mendigo músico. É uma história muito bacana, coisas do Vinícius. A história da Pobre na Rica, por sinal, segundo o próprio Vinícius, né, quando eu cheguei na casa dele, ele estava me contando: nossa, essa comedinha musical se passa num terreninho baldio carioca, né? E ali habita uma comunidade de mendigos. E do lado do terreno baldio tem um edifício e na cobertura mora quem? A pobre menina rica, né? Linda de morrer. E aí um dia essa pobre menina rica está lá no balcão e o mendigo, um dos mendigos, que é o mendigo poeta, que é um dos personagens, vê a pobre menina rica lá em cima e se apaixona por ela. Aí... maravilha, né? Realmente. Aí eu vi assim: pois é, mas a pobre menina rica vê aquele mendiguinho incrementado lá embaixo, se apaixona por ele também. Eu falei: não, Vinícius, essa não vai colar, ninguém vai acreditar. A pobre menina rica se apaixona por um mendigo. Isso é claro que pode, como é que não pode, parceiro? Era a primavera. Eu digo: é o quê, Vinícius? Eu estou dizendo para você que era a primavera. Eu digo: bom, aí mudou tudo, assim ninguém vai discutir. Era a primavera. Aí pode, a pobre menina se apaixona pelo vinil, porque era a primavera. Essa é a história da pobre menina rica. Que louco! Segundo o autor. E essa coisa de musicar isso é o quê? Isso uma é letra? Não, mais do que uma letra, né? Um musical. Um musical inteiro, Isso é uma obra, né? Quer dizer, essa parceria funcionou como? Funcionou mais ou menos assim, né? Ele comentava comigo: nós fomos lá para Petrópolis, para casa da minha quarta mulher, a gente mata essa comedinha numa semaninha, que era o tempo dele para fazer as letras, né? Então ele fazia uma letra, eu botava a música, eu fazia uma música, ele botava a letra, né? Tanto que ele fez uma que eu botei a música na letra. Não era ele botando letra na música, era uma música, Maria Moita. Maria Moita. Nasci lá na Bahia, de Mucama, confeitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim: venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar: mulher que fala muito, pede logo seu amor. Deus fez primeiro o homem e a mulher nasceu depois. E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois. Como
homem acaba de chegar, tá com fome, a mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar. E o rico acorda tarde, já começa a resingar. O pobre acorda cedo e já começa a trabalhar. Eu vou pedir pro meu babalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Outra coisa que eu fiquei sabendo é que vão completar, né? 55 anos daquele concerto do Carnegie Hall, da Bossa Nova. Aquele concerto, conta um pouco daquilo. Eu já ouvi aquele disco. Foi uma loucura. Algumas vezes. Você vê que loucura que estava aquilo, né? Como é que foi aquilo? Porque aquilo foi o seguinte, um cara, um empresário chamado Sidney Fry, e o cara veio aqui e contratou a gente para ir para o Carnegie Hall, né? E aí mas o que ele queria mesmo era editar as músicas da gente. Então ele chegava cá, quantas músicas você tem aí? Eu digo, não, eu tenho aqui algumas, tem o Lobo Bobo, tem isso, tem aquilo. Ele disse, eu compro, o adiantamento era $1.000 cada uma de adiantamento, cada música. Aí, na época que vocês eram novos, você já viu isso aí e fala, pô. Não, mas aí que começa a corrupção, você viu? $1.000 de adiantamento, se não tivesse parceiro... Todas tinham parceiro. Tive que dividir $500 para cada um. Se não tivesse parceiro, era $1.000 só para mim cada música. Lobo Bobo, Saudade fez um samba, Essa Tarde Me Perdoa, e por aí afora, Você e Eu. O cara editou tudo, né? Aí levou, porque ele queria que a gente cantasse músicas e editasse as músicas e gravasse as músicas na companhia dele, a Audio Fidelity. Nós fomos para Nova York, ele contratou a gente para cantar no Carnegie Hall, salário mínimo, né? Uma besteira. É mesmo? Aí nós fomos para lá, e fomos, quando chega lá, aquela fila em volta do Carnegie Hall enorme para fazer o concerto, né? Eu digo, pô, já a turma para comprar. Não era para comprar, não, era a turma que ia cantar. Era a turma que ia cantar. Que loucura. Tinha gente pra caramba, tinha até um policial de São Paulo que foi lá cantar, subiu no palco e fez passinho de escola de samba e agradecia, thank you, Mr. Fry, thank you. Uma vexame. A outra chegou tocando com umas maracas, tocando maraca no palco do Carnegie Hall. O outro subiu tocando violão elétrico nas costas, bola 7. Com o violão elétrico nas costas, tocando. Então era um circo. Eu quando vi aquilo, eu falei, vou-me embora. Não vou fazer isso aqui, não, vou embora. Fui lá atrás falar com o Tom. Tom, vamos embora daqui, que isso aqui não está dando pé, não. Isso aqui está uma vergonha. Eu sei. Cabelo caindo na cara, né? Eu digo, vamos embora daqui, vamos embora. Eu, você, Bonfá, João Gilberto, todo mundo veio aqui fazer uma coisa séria, vamos embora. Digo, mas aqui não pode fazer isso não, Carlinhos, aqui tem cadeira elétrica. Aí vou fazer o quê? Subi e cantei o que eu pude, né? Eu fiz o que eu podia fazer. E aí o que o cara queria era gravar um disco. Ele gravou um disco. E estava pouco ligando para a plateia, para o que for. Estava cheio de gente, tinha música americana, tinha tudo. Esse disco saiu. Saiu, mas era uma... A qualidade de gravação... A qualidade do disco é péssima, a qualidade de gravação, qualidade técnica. De gravação, pois é. Quer dizer, o cara não estava ligando para nada. Não sei onde é que ele queria. Violão mal captado. Mal captado, tudo horrível. Que loucura. Horrível. Ele queria isso, queria editar as músicas, sobretudo o segredo dele era editar as músicas. Esse era o principal. Gravar as músicas, fazer um disco e vender o que pudesse, né? Mas isso foi muito bem capitalizado pela mídia como um todo, porque esse concerto foi... todo mundo achou que foi uma beleza, foi um horror. Era uma coisa horrível, né? Quer dizer, fora o João Gilberto, o Tom que tocou, o Agostinho dos Santos que cantou bonito, o Bonfá que tocou lindo. Mas tinha essas coisas, aquelas aberrações que entravam no meio e sujavam tudo, né? E não tinha nada Tanto que eu queria ir embora. Mas vai fazer o quê, né? Carlinhos, o que mais que a gente pode tocar? O que você tem feito mais? Tá compondo sempre? Tá sempre? Sempre fazendo alguma coisinha. Você compõe no instrumento? Você compõe sem instrumento? Depende, eu já fiz música no chuveiro. É mesmo? Aquela Quem Quiser Encontrar o Amor, eu fiz no chuveiro, sabe? Olha isso. Eu fiz um prelúdio para piano na praia, deitado na praia. É mesmo? Que loucura, hein? E depois você vai para casa... Mas eu gosto de compor com violão mesmo. Primavera eu fiz no piano, por incrível que pareça. Já me disseram, você toca violão por vocação e piano por maldição. É mesmo, não toco piano coisa nenhuma, né? Mas Primavera eu fiz no piano. O Primavera tem essa jogada aqui que eu acho tem muito bacana. Tem esses baixos investidos.
Na segunda parte Eu adoro isso. A segunda eu parte é adoro isso moderna, aqui. que a primeira. É. Eu amo Primeiro aqui, né? sozinho. Aí quando vai pro samba. Não amo sozinho. Isso é lindo. Cada hora é uma coisa. É os invertidos da É toda invertida. A primavera, na verdade, ela é um chorinho disfarçado. É uma modinha, mas é um chorinho disfarçado. É um chorinho disfarçado. Pode crer. Tem o mesmo tipo de cadência de baixarias. Toda de coisa de música antiga brasileira, né? Mas você tem como é que tá? Sempre em produção, fazendo disco novo, fazendo. Eu estou fazendo um disco novo aí, com as músicas novas, tudo estou fazendo. Como chama essa nova? Na Batucada. Na Batucada. Tem letra? Tem, claro. De quem? Minha mesmo. A tua, né? Na batucada tem uma turma da pesada que vai até de madrugada com tamborim e afoxé. Na batucada tem até quem não é de nada, que senta à beira da calçada até o fim do fuzuê. Na batucada tem um quê de serenata, tem até uma mulata que faz o trucim, samba no pé. Na batucada tem uma lua prateada e uma morena descolada que vai por mim se Deus quiser. É isso. Bacana. Uma musiquinha sacudidinha para botar alguma coisa de ritmo no O famoso sambete. Para botar uma musiquinha de ritmo no mercado. É boa. Mas, Carlinhos, eu quero agradecer essa sua presença aqui, cara. Eu que agradeço. A gente exorciza, né? Bota para fora, descarrega. É pior do que sessão de espírita, né? Você vai botando para fora. A gente podia tocar uma para terminar. Tá. A primeira música que eu fiz com o Vinícius. Qual foi? Foi Você e Eu. A primeira música que nós fizemos juntos. Dizia: podem me chamar e me pedir e me rogar, podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal, podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, até sorrir, até chorar, podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer, podem espalhar que eu estou cansado de viver, é uma pena para quem me conhecer. Eu sou mais você e eu.
de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Também podem até sorrir, até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver. É uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Ei. Que delícia tocar contigo. Que Bom demais. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento. Foi fazer um programa na Record, em São Paulo, e aí a mulher falou: nós vamos te oferecer essa balinha aqui, o Mentex, viu? Você. Eu digo: não, eu não faço comercial. Ela: não, vamos fazer, eu vou te oferecer. Eu digo: não oferece não. Olha. Não oferece não, eu não faço comercial. Chegou no ar, tô lá, eu, o Vandré no ar, cantando coisa, tá, vem a mulher: aceita um Mentex? Eu digo: desculpa, meu bem, eu detesto. Não tinha saída, era ao vivo. Ao vivo? Eu digo: não, meu bem, eu não gosto, eu detesto isso.